Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Graças a Deus. Aproveitando que você está em pé e feliz com Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Enquanto você folheia a sua Bíblia para localizar o texto citado, eu quero render graças ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas infinitas e inegáveis misericórdias que nos acompanham a cada instante. O Senhor é bom, conforme diz a Bíblia, uma fortaleza no dia da angústia. Antes de ler o texto e fazer a exposição do mesmo, eu quero agradecer ao pastor Ney. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Estava com saudade de vir aqui. Esse povo é cheio de Jesus e é a cara do pastor Ney, coisa boa. Dizem em muitos lugares que a igreja é a cara do pastor. Tem lugar que não é assim não. Tem pastor que é vivo e a igreja é apagada. E tem povo que é vivo e o pastor é apagado. Aqui se completam a junção, graças a Deus. Pastor Ney, Deus seja louvado pela sua vida, sua amada esposa, todos os obreiros. Que o Senhor continue agraciando este povo de maneira formidável para a glória de Deus. A irmã Patrícia, muito obrigado pelo convite. Que Deus continue lhe abençoando de maneira poderosa, você, seu esposo, que pregam a palavra de Deus, toda esta juventude linda e expressiva. Seja Deus engrandecido na vida de vocês, hoje e até o dia eterno. Ao meu irmão parceiro, que parece comigo, é bonito que nem eu. Ô pastor, você viu aí, rapaz? Rapaz, depois você passa esse suor para minha careca também, irmão. Isso aí é suor com graça e unção. Prazer te conhecer, tá, querido? Que Deus continue lhe abençoando e usando poderosamente. Quem achou o texto, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Ficar é um grande problema. Meus irmãos, eu trouxe ali o nosso terceiro livro, Crescimento Espiritual Saudável. Esse livro é composto de 168 páginas e 10 capítulos, que tem uma satisfação imensa de mudar a sua vida. Pastor, até as páginas têm satisfação, porque foi escrito com oração e pesquisas. Então não tenham sombra de dúvidas de que este livro, ele tem a capacidade de fazer crescer. Quem deseja crescer aqui, irmãos, eu falo sobre crescimento teológico, crescimento espiritual, crescimento emocional. Tem um capítulo que eu trato sobre o crescimento emocional. Eu trabalho com terapia, pastor, e psicanálise. E um dos embates da vida cristã é porque o povo não se conhece. Então, quando você não se conhece, não consegue se conhecer, você terá sérios problemas na sua vida espiritual. Pastor, mas não era assim antigamente. O mundo mudou e temos provas cabais na Bíblia de que as doenças e as enfermidades emocionais têm assolado. Passe ali, meu irmão, semeie no nosso ministério e não tenho sombra de dúvidas de que você será bastante abençoado. Esse aqui é um presente para o meu amigo pastor, em nome de Jesus. Amém? Tira a foto aqui, olha aí, irmão. Meu sonho era ter um cabelo igual ao do pastor. Acho que depois dessa foto ela vem. Daniel, capítulo de número 1. Os irmãos gostam de ler, sim ou não? Então vamos ler o texto inteiro, tá? Vamos ler o texto inteiro. Após a leitura você senta, deixa a sua Bíblia aberta. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria,
doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Quantos anos? Para que no final destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, quem disse? Ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou quantos dias? Quantos dias? E ao fim dos 10 dias, e ao fim de quantos dias? Apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu. Quem deu? Quem deu? O conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes mais? Quantas vezes mais? Quantas vezes mais? Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino, e Daniel permaneceu até o reinado do rei. Quem diz amém? Tome seu assento, deixe sua Bíblia aberta. O livro de Daniel é composto de 12 capítulos, 357 versículos, 11.706 palavras, e divididos em 2 partes. A primeira parte nós conhecemos como a parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 6. A segunda parte é a parte profética ou apocalíptica, que vai do capítulo 7 ao capítulo de número 12. A parte que vamos trabalhar nesta noite estará exatamente dentro da parte histórica, que é o capítulo de número 1. Todavia é preciso apenas lembrar, porque vocês já conhecem, que do capítulo 1 até o capítulo 6 de Daniel, existe em cada capítulo uma peculiaridade. Por exemplo,
O capítulo de número 1 é o capítulo da decisão. O capítulo de número 2 é o capítulo da revelação. O capítulo de número 3 é o capítulo da convicção e livramento. O capítulo de número 4 é o capítulo da humilhação, quando Deus dá uma tapa na testa de Nabucodonosor e joga ele no chão e faz comer capim. O capítulo de número 5 é o capítulo da apresentação e da posição da vida de Daniel. E o capítulo de número 6 é o capítulo também da elevação. Pois bem, Daniel é um livro singular, é um livro pungente, é um livro extraordinário. Eu aconselho a todos que estão aqui nesta noite a averiguarem, a ler, a buscar e a entender este livro magno, glorioso, extraordinário e estupendo. É preciso dizer-lhes que Daniel, capítulo de número 1, não começa com milagre, começa com crise, não começa com vitória, começa com perca, não começa no templo, começa no exílio, pois lemos o texto sagrado em que Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, e no versículo 2, o Senhor os entregou. Logo nós entendemos que o povo de Deus, muito especialmente do reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, eles estavam totalmente desvirtualizados da presença de Deus. Não havia mais conexão, não havia mais temor, não havia mais rendição, pastor Ney. Prova do que eu estou lhes dizendo é que a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 59, e o versículo 2, vocês conhecem, eu só vim citar o que vocês conhecem. O texto diz: e as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. É preciso dizer que Isaías não usa pecado nem transgressão, ele usa iniquidade, porque há uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Eu vou repetir, há uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Olha aqui para a minha mão esquerda, que é para você não perder. Pecado é errar o alvo, é um deslize. Transgressão é romper limites, é ultrapassar a linha. Iniquidade é padrão de vida estabelecido pelo pecado. Ou seja, é aquilo que está interno, te toma, te comanda e te joga para o lado da pecaminosidade. Então, para o pecado, a gente confessa e pede misericórdia. Para a transgressão, nós nos arrependemos e mudamos a mente. Mas para o iníquo, para a iniquidade, só tem que ter cura e libertação. Se tiver gente nesse estado aqui hoje, é o lugar propício para Jesus curar e libertar. Então, diante disso, o povo estava em pecado e eles estavam destituídos longe de Deus. Obviamente, eles perderam a direção e o direcionamento de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14, que sem direcionamento o povo perece. Provérbios capítulo 22 e o versículo 2, e diz que quando o ímpio governa, o povo geme. É aqui que o cenário se encontra. Por quê? Porque Nabucodonosor havia entrado dentro de Jerusalém em 3 demandas. Quantas demandas, minha gente? 3, em 3 períodos, em 3 fases. 605 a primeira antes de Cristo, 597 a segunda e 586 antes de Cristo. Olhe para cá. 605 ele entra e traz esses jovens que estão aqui nesse texto. 597 ele volta lá, traz a elite de Judá, inclusive o profeta Ezequiel, e Joaquim traz também. Mas quando ele chega em 586, pastor Ney, ele acaba com tudo. Foi uma ação massiva, uma degradação total. É aí que o texto, irmãos, ele esclarece para nós. Por isso que eu disse a vocês que o texto não começa com celebração. O texto começa com cativo, o texto começa com dificuldades, o texto começa com guerra, com exílio, com toda esta situação. Agora parece que o texto vai melhorar. Não, ele só tende a subir o nível da degradação. Por quê? Porque o texto diz exatamente que o rei Nabucodonosor, versículo 1, rei da Babilônia, o texto trabalha, diz que ele sitiou a Jerusalém. E aqui ele sitia, e o texto diz no versículo 2 que é Deus quem entrega. Então aqui não foi
normalmente uma vitória do rei, porque foi Deus quem entregou. Por quê, pastor? Porque ninguém vence quando Deus não quer. Ninguém vence quando Deus não quer. O rei sitiou, mas Deus disse: eu vou permitir você levar por causa do pecado. Então aqui não foi fraqueza militar, foi disciplina divina. Não foi soberania babilônica, foi sanção divina. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse e tirasse toda a alegria, toda a espiritualidade, todo o vetor, todo o clima, se é que tinha na época. Então, a partir disso, Nabucodonosor, ele começa a celebrar e aumentar o nível para destituir os jovens pelos quais tinham sido cativos. Olhe para cá, eu quero falar com a graça de Deus nesta noite, e eu sei que muita gente não vai dar glória a Deus, eu estou acostumado, sobre a faculdade que te desconecta do propósito de Deus. Pastor, o senhor está louco? Estou não, vou lhe provar pelo texto. A faculdade que visa te desconectar do propósito de Deus. Agora preste atenção, porque Nabucodonosor não era rei burro não, obtuso, né? Usando o neologismo, não era rei obtuso, ele era um rei totalmente sábio. Até porque, pastor Ney, a palavra Nabucodonosor é a junção de 3 vocábulos: Nabu, Deus da sabedoria e da escrita, Cussor, quer dizer coroa ou herança, e a parte final é proteger ou guardar. Então a ideia do rei da Babilônia era alguém que queria incutir na cabeça dos jovens uma cultura criada por eles. Que cultura era esta? A cultura da Babilônia. Então, quando o rei vence, versículo 1, mesmo sendo permitido por Deus, os versículos 3 e 4, o rei faz uma proposta, o rei declara uma proposta. Qual é a proposta? Olha só, ele chegou para Aspenaz, chefe dos eunucos, e lhe disse assim: olha, eu quero que você selecione, dobre atenção, irmão, porque eu acho que isso aqui vale um glória a Deus, preste atenção, selecione alguns dos filhos de Israel. Aí ele diz assim, ó, exatamente da linhagem real e dos príncipes. Escute, ele chamou Aspenaz e disse assim, ó, eu quero que você selecione alguns. Irmão, nós não precisamos ser gramáticos para entender que alguns vem de algum, e algum é um pronome indefinido, só que aqui é um pronome indefinido masculino no plural. Por quê? Porque ele diz alguns, ou seja, você vai selecionar alguns. A palavra que chegou para nós na tradução da gramática é alguns, como eu já citei, é o pronome indefinido masculino plural, mas no hebraico é diferente, é mixar. Mixar é seleção dos melhores possíveis, porque Nabucodonosor não queria gente fraca, ele queria gente promissora. Olhe para cá, ele disse, olha, eu quero que você traga o melhor para poder trabalhar comigo. Versículo 5, eu quero gente, sabe por quê? Nabucodonosor não queria gente fraca, ele queria gente promissora. Sabe por quê? Porque gente fraca desiste facilmente, gente promissora avança apesar dos dissabores da vida. Então Nabucodonosor queria gente dali. Escute, olha para cá, irmão, eu vou começar devagarinho, escute para cá, irmão, o diabo não quer gente abestalhada não, meu irmão, o diabo quer gente sabido, e em nosso meio tem gente subestimando a própria inteligência que Deus lhe deu. Segura essa aí, viu, moça de Jesus? Rapaz, quando alguém chegar para você e dizer, olha, eu não sei de nada, você não sabe de nada, você vai dar meia volta e vai dizer, opa, essa palavra não é carregada de autoridade para engendrar na minha alma. Eu tenho potencial, porque Deus me deu. Deus me deu. Agora olha para cá, irmão, escute. Então Nabucodonosor não quer os fracos, ele quer os promissores, ele quer gente que, se entregar algo na mão dele, pode fazer. Só que o nível aumenta, pastor Ney. Olha o versículo 4, irmão. Ele agora não vai trabalhar com guerra, usando mãos, ele vai usar agora engenharia cultural. Deixa aqui, isso, meu irmão, olha que coisa linda, meu irmão. Olha o que o texto diz, olha, ele diz assim, olha, fala para eles que eu quero jovens sem defeito,
defeito algum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em conhecimento, entendidos para poderem assistir. Olha para cá, irmãos. Sabe o que Nabucodonosor queria? Que representa o sistema de hoje? Primeiro, ele queria gente de padrão físico elevado. Olha o texto, ó. Jovens em quem não houvesse defeito algum. A palavra defeito no hebraico é mun, quer dizer defeito físico. Ele queria gente de padrão física elevada. Segundo, ele queria gente de padrão estética elevada, de boa aparência. A palavra aparência aqui no hebraico é tov moré. Tov moré é agradável aos olhos. Essa palavra se encontra em Gênesis 2:9 e Gênesis 3:6, para dizer: e a árvore era agradável aos meus olhos. Então, o que Nabucodonosor quer? Eu quero gente bonitinha de corpo, mas eu também quero gente bonitinha de estética. Ele não queria não, qualquer um não. Terceiro, sabe o que ele queria? Ele queria gente com capacidade intelectual aguda. Olha para o texto, irmão. Ele queria nego com sabedoria, queria nego que tivesse conhecimento e queria nego que tivesse interpretação. Por quê? Sabedoria é a aplicação, conhecimento é o conteúdo, entendimento é a interpretação. Quarto, ele queria nego, queria jovem, sabe como? Exatamente com uma capacidade funcional. Está escrito: para assistirem diante do rei. Sabe o que Nabucodonosor quer? Ele quer jovens que saíram de Jerusalém, adoravam a Deus, cultivavam a oração, cultivavam o jejum, estavam sempre nos congressos de Judá, adorando a Deus. Eu não quero bagatela. Olha para cá. O diabo não quer porcaria. O diabo quer os melhores. E graças a Deus que os melhores estão aqui hoje. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Olha para cá, irmão. Olha para cá, irmão. Escute. Não é para a gente correr agora não. Escute bem, olha para cá. Como é o nome desse rei aqui? Ele traz o menino. Ele quer a gente toda bonitona. Ele quer a gente de estética elevada. Ele quer a gente sábio. Ele quer a gente com a capacidade funcional. Para quê, pastor? Escute, irmão. Para quê, Patrícia? Para quê? Para inserirem na faculdade que desvia do propósito. Como assim, pastor? Olhe para cá, pelo amor de Jesus. Eu quero que você me ouça, irmão. Escute, ele trouxe os jovens de altamente qualidade, pastor Ney, para inseri-lo na faculdade que ele mesmo montou. Pastor, que loucura é essa? Loucura não. Olha para cá, a faculdade tem 4 pilares. Quantos pilares? Quantos pilares? Está no texto. Pilar número 1, a faculdade tem um reitor. Versículo 1, rei Nabucodonosor. Número 2, a faculdade tem um lugar. Versículo 2, terra de Siná. Número 3, a faculdade tem um período letivo. Versículo 5, 3 anos para estudar. Número 4, a faculdade tem um propósito: mudar algumas coisas da vida dos jovens. Olha para cá, irmãos, que eu estou sentindo Jesus devagarinho. Escute bem. Nós temos um reitor que é Nabucodonosor, cabeça pensante e dominante. Ele quer incutir as letras caldeias do acadiano na vida deles. Segundo, tem uma terra Siná, que é o local de distanciamento da vida espiritual. Porque tem gente que não está aqui, é um gigante do fogo, mas lá fora se perde. Eita, cadê o glória a Deus, irmãos? Então é isso que Nabucodonosor quer. Terceiro, sabe o que ele quer? É um tempo, pastor Ney. Porque o tempo fala de desconexão com o sagrado e aproximação do fútil. Por isso que nós pastores insistimos: venha adorar, venha servir. Não venha só para o congresso, venha para a escola bíblica, venha para o jejum, venha para a campanha. Sabe por quê? Porque saiu daqui, a gente fica às vezes à mercê. Então ele tirou o povo para estudar. Para quê? Para culturar eles, para colocar a sinfonia da Babilônia na alma deles. E quarto, sabe o que ele fez? Ele estabeleceu um propósito. Olhe para cá. O propósito da faculdade de Nabucodonosor eram 4. Eram quanto, minha gente? 4. Lá vai, não vou demorar não. Primeiro, está no versículo ainda 4 aqui, ó. O texto é assim, ó: para ensinarem
nas letras. A palavra letras aqui é sefer no hebraico, que quer dizer cultura, literatura. Sabe qual é o primeiro objetivo da faculdade de Nabucodonosor? Era mudar a mente desses jovens. E agora que eu começo. Sabe qual é o principal objetivo do sistema mundano desse mundo hoje? É querer mudar a mente dos jovens, é querer incutir a mente dos jovens, é querer embotar a mente dos jovens, é querer flagrar a mente dos jovens com o pecado, é querer trazer as ideias fenomenológicas da mente do jovem. Nós estamos vivendo uma miscelânea, nós estamos vivendo uma prostituição muito grande. O mundo está cheio de lascívia, e Nabucodonosor quer aculturar. Nabucodonosor representa o cão mesmo, e a faculdade representa o mundo. E esse mundo, sabe o que eles querem? Quer colocar na mente do jovem, que vocês vendo aqui, do jeito que está e saindo do mesmo jeito, tá bom demais. Tá não, meu filho. Jovem de Deus tem a mente focada em Cristo. Jovem de Deus tem a mente habilitada pela palavra. Jovem de Deus tem a mente calçada, dirigida, dirimida, insuflada, rasgada pela palavra e pela glória do Calvário. Aleluia. Sabe o que Nabucodonosor queria, irmão? E o sistema quer? É mudar a vida dos nossos jovens. Sabe por quê, irmãos? Jovem tem um potencial tão grande que nem ele mesmo sabe. Só que a nossa mente não pode estar em coisas, tem que estar em alguém. Oh, glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim: nós temos, é uma afirmação, a mente de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 8, e Hebreus capítulo 8, versículo 10. Pastor, o senhor errou? Não. 10, 8 diz que ele coloca as leis no coração e na mente. Mas no versículo subsequente diz que ele troca. Ele não coloca mais no coração, ele coloca na mente. Que é para que a mente seja avivada, purificada, trabalhada. Ô meu irmão, qualquer ação contrária para aculturar a sua mente, à medida do mundo, não, está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos comigo e dizer: olha, a ideia de Nabucodonosor era tornar a mente dos jovens cativas, mas Cristo chegou primeiro e libertou a sua mente, libertou a sua mente, libertou a sua mente. Segundo propósito da faculdade de Nabucodonosor, está no texto aqui, tá, irmão? Está aqui, ó, não estou inventando nada. O primeiro era mudar a mente. Segundo, era mudar o que, gente? A língua. Escute, ele não queria mudar o sotaque deles. Não. Isso aqui eu posso falar com precisão, porque é a minha área, tá? Ele não queria mudar a linguagem, a língua e nem o sotaque. Ele não queria trazer linguagem formal ou informal. Ele não queria trazer gírias ou coloquialismo. Não. Ele não queria mudar a linguagem universal, que é a linguagem. Ele não queria mudar a linguagem regional, que é a língua. Ele não queria mudar a linguagem individual, que é sotaque. Ele não queria preparar gente para a linguagem do dia a dia, que é a linguagem formal. Ele não queria gente da linguagem culta, formal, ao alto nível. Não, ele não queria gente das gírias do WhatsApp. Mano, valeu, né? Vai nessa, isso aí, pô, e tá, e lá e cá. Não. Ele queria era culturar a linguagem, porque quem muda a linguagem, o seu coração já foi afetado. Mas quem permanece com a linguagem do céu, é que a sua vida já foi sarada. Mano, escute, eu fico preocupado quando eu vejo gente na igreja com linguagem mundana. Eu não estou falando de gírias, tá, irmão? Eu não sou obtuso, não sou burro, não sou tonto. Eu estou falando de linguagem mundana. E a gente pergunta por que Deus não opera tanto. Porque às vezes a boca está cheia, mas o coração e a linguagem, o pensamento. Eita, cadê o glória, irmão? Sabe o que o diabo quer? É mudar a tua linguagem. E Paulo, quando orientou a Tito, ele disse assim: ó, vocês têm uma linguagem irrepreensível.
Eu trabalhei durante 5 anos de segurança em um banco lá em Natal, onde eu sou natural. Eles nunca me viram falar um palavrão. E tinha um irmão que trabalhava comigo, que a boca dele era cheia de palavras grandes, palavrão. E aí um dia o gerente falou assim, disse, olha, se um dia eu for crente, vai ser por causa desse irmão. Que até quando ele está irado, todo mundo percebia, quando eu fico irado, todo mundo percebe mesmo. Ele não fala. Sabe por quê, irmão? Porque o quanto você fala, fala do nível que você carrega. Se a sua linguagem muda, em todo ambiente que você chega, você está precisando de Jesus. Meu pastor, eu orei 10 dias e estudei o texto 10 dias para poder falar para vocês. Estou tagarelando aqui não, irmão. Eu sei que Deus vai usar amanhã muito mais os pregadores, e meu desejo é isso. Mas hoje nós vamos aprender o que é vida espiritual. Tem gente aqui dentro, e vou falar, irmãos, pelo Espírito de Deus. Tem gente aqui dentro que está batendo, está numa guerra travada, porque a mente dele quer levar ele já para outro lugar depois daqui. Mas eu estou cheio de Jesus e da sua palavra, para declarar na autoridade do Deus vivo, que a tua mente vai ser prisioneira de Cristo, aqui hoje. Levanta uma mão ao céu, vai, e por 30 segundos, você quem vai declarar, a minha mente declara, a minha mente está presa em Cristo Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quando ele muda a mente, pastor, automaticamente muda a linguagem. Porque a mente trabalha a nossa língua. Deus vai mudar a mente e a linguagem de muita gente aqui, irmão. Pastor Ney, eu não costumo falar isso. Mas muita gente, meu amado, chega para mim e falou assim, pastor Elton, o que foi isso? Eu disse, meu amado, a minha mente não é minha. É de Deus. Eu fui humilhado pelos meus próprios líderes. E no momento de oração o Senhor me visitou e disse, eu estou fazendo uma cirurgia na sua mente. E o que eu vou dar para você, eu vou esconder de muitos. Agora tem uma coisa, quem sopra sou eu. Pastor Ney, eu falo isso atrás da sombra da cruz de Cristo. Eu olho para o texto salta em mim. Pastor, como assim? Tem coisa que nem eu mesmo consigo entender, ele salta. E as letras da Bíblia caminham dentro do meu córtex cerebral, nas minhas veias inteiras. E até nos dias mais tensos da minha vida, eu sinto o sabor das letras sagradas caminhando na alma e na minha vida. Meu desejo aqui hoje, jovens, é que Deus faça uma cirurgia na mente desta juventude. Nós não somos uma geração prostituída, como estão dizendo por aí. Deus vai cirurgiar a mente de jovens aqui. Pastor Ney, com toda a graça do Calvário, vai ter gente aqui, irmão, que Deus vai levantar nesta terra rica, no Paraná e do Brasil, que vai ser terrivelmente glorioso.
Eu estou em ato profético. Só quem recebe esta palavra não joga uma, não joga as duas. Prepare-se, porque a glória do Calvário e da sua palavra vai varrer a mente deste povo, desta juventude. Agora, 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 agora. Receba a glória de Deus. Terceiro propósito da faculdade de Nabucodonosor. Sabe o que é, pastor? Qual é? Sabe o que ele queria mudar? Ele queria mudar a identidade dos jovens. Queria fazer o quê? Queria fazer o quê? Como é que eu... Escute, olhe para cá, escute. Igreja do Senhor, eu posso fazer isso porque eu sei que o pastor de vocês é muito espiritual. Escute, a partir de hoje, você vai evitar dizer Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque ele mudou Daniel para Beltesazar e os três consequentemente. Mas quando o texto fala dos meninos, versículo 19, e o rei falou com eles, e entre todos não foram achados, não foi Beltesazar, não foi Mesaque, não foi Sadraque, foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe por quê? Porque o rei disse: eu vou mudar o nome deles, porque mudando o nome eu mudo a identidade. Aqui não é só mudança de letras, é mudança de pertencimento. Quando ele quis mudar, Daniel disse: opa, você muda é o cão. Aqui não, aqui pertence a Jeová, aqui pertence a Deus. Eu vim de lá, estou distante de lá, mas a minha vida é do céu, é de Deus, é do Cordeiro, é de Deus. Não mude. Não mude. Aqui, meu pastor, eu sou casado com a minha florzinha, que carinhosamente eu chamo de minha florzinha. Quando eu estava para casar com ela, escute para cá, jovem, olha para cá. Eu fui militar da Força Aérea Brasileira lá em Natal. Quando eu estava para casar, pastor, 4 cabas sem vergonha, endemoniados, me pegaram e colocaram dentro do carro. Eles disseram: vamos levar para a despedida de solteiro. Eu digo: rapaz, não faça isso não. Eu digo: vamos. Me pegaram à força e colocaram dentro do carro. Quando eu fui saindo na porta principal da base aérea, eu gritei: estão me sequestrando. Você ri porque não era você. O sargento parou e disse assim: rapaz, o que é isso aí? Saí. Eu fui para casa, pastor Ney, mas eu chorei, pastor Ney. Agarrado com a minha florzinha, que na época era minha noiva. Eu chorei. Casei. Dias depois, cheguei na sessão, irmã Patrícia, lá vem os 4, vieram falar comigo. Eu digo: não venha não. Venha não, que eu sou crente, mas eu ainda lembro de muita coisa. Não venha não. Não, a gente quer falar com você. Eu digo: vamos para lá, Satanás, não venha não. Não venha, não venha, não venha. Aí disse: John, é sério, nós queremos te pedir perdão. Aí eu disse: por quê? Fala daí, Bizera. Sabe fulano de tal? Eu digo: sei. É da tua igreja, né? Eu digo: é. Nós chamamos ele e ele foi. Mas você não. Então você de fato tem a identidade de Cristo. Olha para cá, fica chateado comigo não. E se ficar, não tem problema nenhum, eu vou dormir bem do mesmo jeito. Pastor Ney não está vendo, nem teu pastor local está, mas Jesus está. Para cá, para nós também que usamos gravata, o nosso pastor não está vendo, mas Jesus está. Porque o que está aí uma onda de gente saindo com a mulher que não é sua, não é brincadeira não, no ministério e envergonhando a igreja. A trombeta vai tocar e vai levar gente séria para o céu. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Chega que eu vou encerrar.
Meu filho, tua identidade não é da Babilônia, é do céu. Oi, sabe que eu fico preocupado? Eu fico preocupado demais. Quando eu estou falando para jovens, eu estou dando aula ou algum seminário, que eu fico preocupado que gente diz assim: pastor, eu não sei quem eu sou. Eu digo, mas homem do céu, não diga um negócio desse, pastor, eu não sei quem sou. Irmão, pelo amor de Deus, moça, rapaz, obreiros, sabe quem nós somos? Escute bem, vê se dá para dar glória a Deus. Olha, sabe quem nós somos? Olha aqui para mim, ó. Mateus 5,13, Mateus 5,14, 2 Coríntios 3,2, 2 Coríntios 5,19. Eu vou repetir, Mateus 5,13, 5,14, 2 Coríntios 3,2, 2 Coríntios 5,19. Mateus 5,13, nós somos luz do mundo. Mateus 5,14, nós somos sal da terra. 2 Coríntios 3,2, nós somos carta escrita por Deus, mas lida pelos mundos. Quarto, 2 Coríntios 5,19, você não é da direita nem da esquerda, você é embaixador, embaixatriz do céu, luz, sal, carta e representantes do céu é você. A faculdade de Nabucodonosor queria mudar a mente. Segundo, mudar a linguagem. Terceiro, mudar a identidade. Irmão, escute bem, irmão. Eu só vou olhar para o texto, vou dar uma tapa nele assim, eu vou explicar e aplicar e a gente levanta do glória. Quem entendeu, diga amém. No versículo 5 está escrito: e o rei determinou. Quem determinou? A palavra determinou aqui é sum no hebraico. É palavra firme. É decisão sólida. Eu quero que eles comam com tempo para me assistir. Então a ordem tinha 3 níveis. Quantos níveis? Número 1, alimentação. Número 2, qualidade. Número 3, tempo da qualidade. Quando ele dá a palavra, determina. Aí o texto diz, versículo 8. Põe aqui, Santinho, que eu vou pular com esse texto aqui, ó. Versículo 8. Quando ele determinou, aí aparece a postura. Olha que bonito, irmão. Mas coloca o texto para cá, irmãos, por favor. Olha aí, ó. E Daniel, irmão, olhe para cá, gente, olhe para cá. E Daniel propôs no seu não se contaminar com a porção das iguarias de quem? Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele lhes não permitisse se contaminar. Daniel é a pessoa. Propôs é a mesma palavra do versículo 5. Determinou o sum, que quer dizer decidiu. Porque quem decide vencer é você mesmo. Se o amado irmão me puxar, eu vou. Se ele não puxar, eu vou. Daniel disse, quem quiser ir, que vá. Eu não vou, não. Então nós temos a postura de Daniel. Qual? A decisão. Mas a decisão tem uma força interna. Aonde? No coração. Decidiu no seu coração. Leve. É aquilo que te carrega. É aquilo que te direciona. Sabe o que Daniel está dizendo? Meu coração não é da Babilônia. Eu estou aqui, mas a Babilônia não está em mim. Eu estou no sistema, mas o sistema não está no meu coração. O meu coração é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Terceiro, está no texto, ó. E Daniel propôs no seu coração, não o quê? Não o quê? A palavra contaminar aqui é tamer. Tamer é se tornar impuro. Porque todas as vezes que você bebe ou come daquilo que não vem de Deus, você se contamina. Todas as vezes que você se deixa se envolver por tudo aquilo que vem de fora para afetar o teu coração e te tirar da presença de Deus, vai te contaminar. A Bíblia diz em Tiago 1,27 que uma das verdades da vida cristã é guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 4,4 diz, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, com consciência da carne, com consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não procede de Deus, procede do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre.
sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Se o diabo entrou aqui dentro hoje, aquele desavisado, querendo cegar a gente aqui, ele já perdeu. O evangelho iluminou. O evangelho iluminou. Iluminou. Para encerrar, irmãos, e orar. Olha para cá, gente. Eu estou com vocês aqui, irmãos. Essa noite é profética. Mas é uma noite profética que está fazendo a sua mente extraordinária. Escuta, parece que eu estou do lado de Daniel, pastor Ney, e eu vou corregar para terminar. Ele diz assim, ó, meu coração tem dono. 4:23 de Provérbios diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o seu, porque é dele que procede as saídas da vida. Meu coração tem dono. Meu coração não entra vespa. Não entra cantada barata de ímpio. Eita. Meu coração não é enganado nem engodado por gente que não caminha na veia do Calvário. Meu coração não é embebido por vinho nem iguarias do rei. Meu coração deve ser guardado, porque coração é perigoso. Martinho Lutero dizia, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e dos cardeais. Agostinho de Hipona diz que o nosso coração, ele é como uma fábrica de ídolos, que construímos ídolos todos os dias. O proverbista Salomão disse que o coração, ele é enganoso. Jeremias corrobora com Salomão dizendo que há engano no coração. Jesus, para dar a pancada final em Marcos 7:20, diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do interior do coração. Pastor, como é que o coração melhora? Sabe como era? Quando a gente recebe a palavra e o coração arde através da palavra. Lucas 24:32. Porventura meu coração não ardia quando ele pregava a palavra. Crente que pega fogo com a palavra, o pecado não dobra ele, não embandurra ele, não domina ele. Olha aqui para mim, irmão. A primeira postura de Daniel foi não se contar a mim. Olha a segunda postura de Daniel. Irmão, gente, por favor, preste atenção. Olha a segunda postura de Daniel. Quando o rei, eu vou diminuir a velocidade da fala que eu quero que você entenda. O rei disse, eu quero os jovens que foram selecionados para comer e beber. Irmão Mateus. Aí que foi que Daniel disse assim, eu não vou beber e nem comer. Aí ele chegou para o chefe dos eunucos e disse assim, ó, deixa eu te pedir uma coisa. O que é? Me dá 10 dias. Quantos dias? Eu te peço 10 dias. Não sei se está aqui no texto. Te peço 10 dias. Quantos dias? Aí ele diz assim, ó, 10 dias de legumes. 10 dias de quê? Aí o rapaz, o chefe, está escrito assim, não, homem. Estou usando um termo coloquial, tá? Se eu permitir com isso, vocês vão ficar feios e magros. O rei vai ver a face de vocês diferente e vai me prejudicar. Aí Daniel diz assim, ó, só 10 dias de legumes. 10 dias de quê, gente? A palavra legume aqui é saruim, que é produto da terra. Então tinha pão, tinha fruta, tinha produto da terra. Pastor, então por que Daniel pediu 10 dias só para se alimentar? Não foram 2 dias, 10 dias para alimentação. Foram 10 dias para pedir direção. Por quê, pastor? Porque não foi a alimentação que mudou eles, foi a dependência de Deus que travou eles. Ai, Jesus. Sabe o que eu aprendo? Dependa de Deus.
Não é eu, não é você, não somos nós que fazemos, é Deus. Não tem pregador bom quando Deus fecha o céu. Não tem professor, não tem mestre, não tem orador bom quando Deus fecha. Então dependa de Deus. Quando Daniel disse assim, pastor Ney, me dá só 10 dias. Irmão, o que eu vou explicar daqui a pouco, se tu não der glória a Deus, a coisa está preta para tu mesmo. Me dá 10 dias, porque serão 10 dias de busca intensa, rendição e direção. 10 dias que eu vou me quebrar, ser refeito, desfeito, mas eu vou sair daqui com a presença de Deus. 10 dias que eu vou ser calçado, curado, revigorado, dependendo de Deus. Olha para cá, eu fico preocupado quando eu vejo gente dizendo, batendo no peito, que eu faço, eu tenho, eu consigo. Não. Olha para cá, irmãos. Paulo, eu sou apaixonado por Paulo. Eu sou amante da teologia paulina. Eu costumo dizer, pastor Ney, que a mente de Paulo era como uma usina nuclear de ideias do rei. Paulo era tão profundo que Atos 26, 25, Festo olhou para ele e disse assim: as muitas letras te fazem delirar. Você é louco, Paulo. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15, Pedro disse assim: ao nosso irmão Paulo, Deus lhe deu uma sabedoria que os leigos querem interpretar e fica batendo a cabeça, rapaz. Paulo tinha um nível tão alto que Gálatas 1,14 ele diz assim: tratando-se de judaísmo, na tradição do meu país, eu era melhor do que todos. O nível do homem era alto, mas quando ele escreveu a sua segunda carta aos crentes de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Paulo disse: não que eu possa pensar de mim mesmo. O cara era o maior pensante, mas ele disse: não que eu possa pensar de mim mesmo, mas a nossa capacidade e suficiência vem de quem? De Deus. De Deus. De Deus. Dependa de Deus. A postura de Daniel no meio da faculdade. Segunda, a dependência de Daniel, porque quem depende senta no colo do Criador. Senta no colo dele agora e deixa ele cuidar da tua causa. Senta no colo dele agora e deixa ele agir. Oh, irmão, levante as mãos. Estou sentindo o Senhor sentado e gente pulando, pastor Ney, no colo do Criador, do soberano. Eleva a chequemita caia, a mim devassa a que me daia. Em providência de Deus chegando para quem está sentando no colo do Criador. Oh glória, oh glória. Eu vou continuar até você abrir esta boca para dar glória a Deus. Ei moça, te prepara, porque este ano ainda o Deus que fez os céus e a terra, que te prometeu, vai pegar na tua mão e vai te levar lá. Receba essa palavra. Postura número 1, não se contaminou. Postura número 2, dependeu. Postura número 3, irmão, eu fico doidinho com a Bíblia. Olha aí, ó. Olha o 12, experimenta os teus servos 10 dias. Quantos dias? Aí ele diz assim: mas não vai dar certo. Põe o 13, por favor, o 13 agora. Aí ele diz assim, ó, irmãos, eu gosto da versão ARC, Almeida Revista Corrigida. A que eu estou utilizando, e essa aqui, é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. A Almeida Corrigida diz assim, ó: então se veja diante de ti a nossa aparência, o Tov Morev, agradabilidade. E a aparência, ele continua a mesma palavra, dos jovens que comem da porção do rei. Sabe o que ele está dizendo? Depois de 10 dias dependendo, eu quero que você olhe para nós. Sabe o que é isso? Isto não é empantufado de soberba, isto é convicção de que ele saiu do colo do Criador. Você vai olhar para nós depois dos 10 dias. Aí ele vai dizer assim: pastor, e pode fazer comparação? Pode.
Está gravando aí? Pode. Pode fazer. Pastor, isso não é essa linguagem. Não. Pode fazer. Irmão, quem vive na santidade não é comparado a quem não vive. Olha para cá, quem é casado com uma mulher só e não vive trocando ela, pode se comparar sim, é a Bíblia. Quem vive na verdade, não vive na mentira, pode se comparar e dizer: a verdade em mim me faz ser melhor, me faz ser melhor, me faz ser melhor. Então olhem para mim, por quê? Porque eu vou estar carregado da glória, da graça de Deus, a convicção em mim. Só quem pode crer e deseja fazer. Põe a mão assim no ombro do irmão que está ao seu lado. E diga assim para ele: meu irmão, a faculdade de Nabucodonosor quer te contaminar. Todavia, entre mentes, fala bonito mesmo, entre mentes, contudo, porém, se você permanecer posturado, tu vai receber uma porcentagem tão alta que, se tu não tiver cuidado, tu vai cair com a potencialidade de Deus na tua vida. Como assim, pastor? E eu finalizo. A mente deles não foram mudada, a linguagem deles não foram mudada, a identidade deles não foram mudada, o comportamento deles não foram mudado, porque ele permaneceu incólume, ileso, firme, sem se contaminar. Porque ele resolveu depender de Deus. Terceiro, porque ele resolveu crer convictamente no Deus que trabalha. Sabe o que foi que eles ganharam? Versículo 17. O texto diz que eles ganharam inteligência e sabedoria. Eu chamo isso, olhe para cá, de os pacotes da soberania de Deus na vida deles. Como assim, pastor? Primeiro pacote está no versículo 9. Põe aqui, querido, versículo 9, para a gente já ir encerrar. Enquanto Daniel decidiu, pastor Ney, olha que coisa linda. No 8 diz que ele não se contaminou no coração. Enquanto ele tomou a decisão, Patrícia, olha as duas coisas que Deus deu a ele. O 9, por favor. Ora, Deus deu a Daniel o quê? Graça e misericórdia. Graça é sustentação, misericórdia é compaixão. Você não vai cair porque tem graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Esta juventude vai receber este primeiro presente. O que é? Graça e misericórdia. O que é graça, pastor? É a elegância de Deus. O que é graça, pastor? É a bondade de Deus. O que é graça, pastor? É a vitalidade de Deus. O que é graça, pastor? É a âncora de Deus. O que é misericórdia, pastor? É o colo de Deus. O que é misericórdia, pastor? É a verdade de Deus. O que é misericórdia, pastor? É o ançol de Deus. Põe o versículo 17 aqui, querido, por favor. Pastor Ney, permissão. Era para os 4 jovens se contaminar, sim ou não? Mas quem tomou a decisão de não se contaminar foi quem? Foi quem? Olha o texto, irmão. Deus honra. Ora, a estes 4 jovens. A estes é pronome demonstrativo perto de quem se fala, está se referindo aos jovens. Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas é conjunção adversativa, indica um nível mais alto. Mas a Daniel, ele deu entendimento em toda a visão e sonhos.
Para os jovens, eles receberam da beirada da decisão de Daniel. Mas para Daniel, ele recebeu o pacote maior. O pacote maior. O pacote maior. O pacote maior. Põe um 20 aqui que eu vou correr, irmão. Quantos dias Daniel passou dependendo de Deus? Quantos dias? Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes tinha perguntado. Os achou 10 vezes mais. Levante as duas mãos assim. Aduki mumova cheque me devasse acaba tarrati. Que me nicoma face handegeba churi res. Rimanchufe leva caio tu me nicandahar. Escute, para 10 dias de dependência, há 10 vezes mais para esta juventude. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Você vai receber agora, se você crer, 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Eu estou dizendo 10 vezes mais. 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 Só quem quer receber 10 vezes mais, faça a carreira para perto de mim. Aproveita que eu estou pingando óleo. Andarai redevas. Taramaki durimi handevashai. Harumi kayoshe de revaia. Remini canto kiminchumini vas. Falianderimi canduriai. Pastor Ney, tem jovens que vai sair daqui um espanto nas mãos de Deus. Rando revaium demas. Venha, 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 venha. Venha. Você que quer viver, venha, venha. Venha, venha. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepare para falar em línguas estranhas agora. Isso é congresso, meu filho. Ele é maiacho. Os obreiros das congregações, por favor, cheguem para cá, porque você conhece quem é batizado e quem não é. Oh, glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem não é? Levante a mão aí, ó. Tem poucos, mas ainda tem. Jesus quer batizar. Você que já fala em língua, se prepare, porque Deus vai pegar na tua mão agora. Eu vou orar. E o meu irmão aqui vai louvar, nos conduzir aos céus. Após a oração, irmão, Deus vai pegar gente de forma poderosa aqui. E vale ressaltar que é a sua primeira noite. Se você tem intimidade com alguém que está do seu lado, se você quiser colocar no ombro dele aí, ó, ficar perto dele. Oh Deus. Etemerenai. Senhor Deus, onde houver um coração quebrantado e contrito agora, eu quero te pedir, ó Deus, que pelo viés da tua palavra comece a mudar vidas aqui agora, Jesus. Comece a tocar em moças, em rapazes, em obreiros, em mulheres e crianças e homens, de forma tão poderosa que eles recebam, mediante a tua palavra, 10 vezes mais. 10 vezes mais para servir em terra rica.
10 vezes mais para servir em Euclides da Cunha, 10 vezes mais para servir em Teodoro Sampaio, 10 vezes mais para servir na Gleba, 10 vezes mais para pregar, 10 vezes mais para adorar, 10 vezes mais para cantar, 10 vezes mais. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, recebam agora uma chuva de graça, uma chuva de Deus. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo pra adorar um outro rei, e os leões estão rugindo sem parar. É que o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos anjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos chocados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Na sua mente 10 vezes mais. Seja cheia pelo poder do alto que te enche agora. Guarda teu coração, porque estou preenchendo ele agora com a minha glória. Receba em nome. E eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, 10 os vezes versos não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos chocados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, e até diante da morte eu prefiro aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas. E eu não temo espanto noturno, nem cega, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que vamos. E não Abre a boca para adorar a moça. Seja cheio. Se eu for fiel, e Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração. E eu vivo só pela chorabara calabaras. Eu não abro mão diante da morte. Ele é a estrela mais brilhante que a
está o dono da história e o mundo inteiro para com sua glória. E Pegou fogo! Pegou fogo! Incendiou! Seja incendiado pela glória de Deus! De tudo Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e vou dizer que Ele é santo, 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 santo. É o Senhor, Rei dos Reis, e a Ele eu caminho. Senhor, Rei dos Reis, Ele é poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel, Santo e Consolador, Espírito de Deus, e vem encher, fortalecer, vem curar, vem soprar, visitar, Espírito de Deus.
glória, glória, e enche-me até seja cheio, 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 e enche-me, Deus, e enche-me, Deus. Resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Adora, 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 adora. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só o Deus em toda a terra e céu, e outro igual. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Solta a voz, eu vou orar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu se manifesta, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem a tua presença? Sem a tua presença, o que seria? O que seria? O que seria de mim? Oh, 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 oh. O que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti eu não seria nada, 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 nada. Sem ti eu sou vazio, eu não sou nada. Sem tua presença eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu sou vazio, eu não sou nada. Jesus, eu não sou nada sem a tua presença, Deus. O que seria de mim sem ti? Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cure. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e terra rica sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder
o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Mas se eu orar, o que acontece? O meu Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se eu orar, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu e você não podemos nos afastar. A sua presença, ela me encoraja e ela me anima todo dia. Eu não sei você, mas sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Talvez um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem para um minuto, por favor. É minha. Levante a mão aos céus e diga isso. É que a minha alma ela chora, ela grita e implora. Não me deixes, Senhor. Já são 10 horas e 10 minutos. E eu sou do tempo que isso era normal nas nossas igrejas. Culto tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. Porque quem regia era o Espírito Santo. E quando ele decidia, pessoas ficavam carregadas, iam embora carregadas. Eu sou do tempo que pegava a pessoa no chão na igreja que não aguentava levantar do chão de tanto poder. Ponhava no carro chorando e falando em línguas estranhas. É só a primeira noite. Já são 10h10 e tem pessoas em pranto aqui, ó, tomadas pelo poder de Deus. E o pastor já liberou algo profético. É 10 vezes mais. Não. Põe a mão no ombro de alguém e diga: é 10 vezes mais. É 10 vezes mais.
Regala shui de bagalaba. Ô irmão Júlio, manda seu filho vir receber um abraço do pastor aqui no altar. Pastor Elton, dá um abraço daquele menino. Tem um milagre de Deus para ele. O diabo está perdendo uma grande guerra na vida deles. Não me deixe. Não me deixe. A minha alma Grita e implora. não me deixes. Existe uma ação de Deus aqui. Se deixar, a gente não sai daqui de dentro, não. Estende a sua mão aqui para o altar. Quando eu der a bênção apostólica, você vai dar um abraço a alguém após a bênção. Você vai dizer: é 10 vezes mais. Não tenha pressa de ir embora não, porque quando você sair lá fora tem o melhor churrasco lá, o espetinho lá, para você pagar um para mim. Pegou? Após a bênção, você vai dar um abraço a alguém e dizer: é 10 vezes mais. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo repouse em cada coração, não só hoje, mas para sempre. Quem recebe, diga um amém bem forte. Abrace alguém e diga a ele: é 10 vezes mais. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor.